repercutir uma família baiana que foi denunciada aí por ter sido expulsa. Na verdade, ela denunciou a expulsão de um voo em Paris. Conta pra gente todos os detalhes aí desse caso, porque realmente, né, foi um caso que ganhou repercussão nas redes sociais, está sendo apurado pelas autoridades, porque segundo o relato, o grupo viajava com destino ao Brasil quando foi retirado da aeronave ainda em solo francês. A companhia aérea alega que a decisão seguiu procedimentos de segurança. Mas, enquanto a família afirma ter sido aí constrangida e discriminada, o caso está sendo analisado por órgãos de defesa do consumidor e pelo Itamaraty, que acompanha então a situação dos brasileiros no exterior, porque a denúncia é grave e eles foram retirados então desse voo. Pois é, então, na verdade, são várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. Parece que a família deu um upgrade ali na hora de fazer o check-in para o voo para o Brasil de volta. E na hora que eles entraram na aeronave, uma das poltronas, então na família eram 4 pessoas, uma das poltronas estava interditada, porque ela estaria em manutenção ou algo do tipo, mas a poltrona que era destinada a um dos membros da família, não estava interditada, e uma outra poltrona, sim, que talvez estivesse vazia, estaria com uma pessoa que é funcionária da Air France. Enfim, não sabe-se direito o que é um pouco do que a família fala, mas de qualquer maneira, existem algumas coisas que a gente precisa entender quando isso acontece. Se você vai fazer uma viagem internacional, é dito que você saiba um pouco dos direitos que você tem, caso qualquer eventualidade possa acontecer. Que é uma prática que a gente não faz, e não é a gente quanto brasileiro, talvez a gente quanto ser humano. A gente não busca todos os direitos, ficar atento, tudo, porque você só quer sair, viajar, relaxar, passou ali por momentos para conseguir fazer aquela viagem, para dar uma relaxada, e acaba abrindo um pouco de mão desses direitos, de saber, de estar com essas informações em dia. Mas uma coisa que não dá para abrir mão é a forma que você conversa. Ou seja, se a situação está instaurada, se aconteceu alguma eventualidade, alguma coisa saiu ali do dito controle das pessoas, você precisa saber se comunicar. Não adianta você aumentar o tom de voz, não adianta você ser agressivo, por mais que você esteja sendo colocado numa situação constrangedora, desfavorável. E às vezes importante tá com razão que você também, tenha, né? que seja claro no seu argumento, que você de repente possa dominar um pouco mais a língua ali do país que você esteja, ou o inglês, que talvez seja ainda a língua universal. Mas o fato é, se você pegar o telefone para gravar, eu acho que é uma atitude que todo mundo deveria fazer. Mas você não pode pegar e apontar o celular na cara das pessoas, porque você acaba sendo agressivo com isso, e as pessoas que estão na outra parte, conversando com você, podem se sentir ameaçadas com isso. Então, talvez gerar provas com uma gravação de vídeo possa ser um aliado para você que está passando por algum momento ou ali desfavorável, mas a forma que você vai usar o celular para poder fazer essa gravação é que vai determinar. A conversa, você precisa saber conversar, você precisa saber falar, e o tom de voz é uma das coisas, mas você também tem que saber ouvir o argumento. Então, ou seja, naquela confusão toda, os ânimos começaram a ficar muito inflamados, e quando o ânimo está inflamado, não tem como chegar num denominador comum, cada um vai usar a arma que tem, e aí eles foram retirados da aeronave, talvez de forma injusta. Juridicamente falando, acho que as meninas podem falar até melhor do que eu, mas eu, quanto autoconhecimento, quanto saber a melhor forma que você tem de se expressar, é você tentar manter a calma. Então, se você, numa situação muito adversa, conseguir manter a sua tranquilidade e clareza nos seus pensamentos, para que você possa mostrar para a pessoa o seu ponto de vista e mostrar que você talvez esteja com a razão, é a melhor forma para que você chegue num denominador comum com mais calma. A Aninha, que viaja bastante, já passou por alguma situação parecida ou não? Não, não é que eu viajo bastante, mas eu pego muitos casos de companhia aérea lá no escritório. E isso que o Bruno falou é muito verdadeiro, né? A forma de você conseguir se comunicar e expor os seus argumentos, sim, ela faz muita diferença. Mas é um fato que em questões que envolvem companhia aérea, nós que somos os passageiros, obviamente estamos naquilo que a gente chama juridicamente de posição de vulnerabilidade. Por quê? Porque o comissário que vai dizer se eu vou sentar aqui, se eu não vou, se eu vou embora do avião, se eu não vou. E muitas vezes isso acaba sendo extremamente subjetivo, como parece ter sido o caso dessa família, em que eles alegam que um funcionário da própria companhia foi colocado num assento que era destinado a um dos membros da família, e isso gerou essa indignação e essa revolta por parte deles. Mas como o próprio Bruno falou, a partir do momento em que o comissário verifica ou entende, conclui que aquelas pessoas não estão se comportando adequadamente,
e nesse caso parece que elas tinham uma certa razão para isso, eles têm aí o livre-arbítrio de retirar as pessoas do avião, porque eles não podem decolar numa situação de instabilidade como a que foi causada e que a gente vê pelos próprios vídeos. Nesses casos, realmente, o melhor a se fazer é angariar provas daquela situação. Então, por exemplo, o dinheiro que eles pagaram por esses assentos, às vezes conversar com alguns passageiros ao redor que podem testemunhar numa eventual ação, porque o conflito, naquele momento, não vai levar a lugar algum. Eles, os comissários, têm este poder. E foi o que eles fizeram, infelizmente. A gente vira e mexe, fala de casos, né, de companhia aérea. Lembra aquela atriz, quem que era? Qual que foi a atriz que brigou no avião, que falou que nunca foi tão humilhada? Foi a... Ingrid Guimarães? Ingrid Guimarães, exatamente. A gente vê várias situações como essa, mas infelizmente, naquele momento específico, a autoridade são os comissários. E a gente tem que obedecer, senão a gente ainda sai preso. Sim. E muitas vezes também, né, o funcionário não tem a ver com a companhia, ou seja, não é ele o culpado de que o assento está interditado, está fazendo o trabalho dele. Então você tem que ser educado, claro, recorrer aos seus direitos, não deixar passar, mas de uma forma educada, como o Bruno bem trouxe esse contexto pra gente. Mas por isso que é importante saber a forma de falar, porque como você disse, o comissário talvez não seja o grande responsável ali. Sim. E aí eu não sei, a Aninha pode falar também, mas se você comprou ali o upgrade na hora de fazer o check-in, entra e você não pode sentar na sua poltrona, vai para outra poltrona, abre o aplicativo do seu cartão e cancela aquela compra. Chega na sua casa e depois você resolve. Exatamente, faz o registro, faz alguma coisa que você tem dentro do seu poder de fazer. E aí depois você vai responder por aquilo que foi acontecendo. É uma das possibilidades do que ficar batendo boca, arrumar confusão, ser retirado da aeronave, ter que ter outro prejuízo e aí depois, dentro da justiça, de não sei quanto tempo que vai demorar para você ser ressarcido de alguma maneira, que talvez não seja a maneira que você gostaria de ser ressarcido. Exatamente. Agora um caso